Caros alunos, vou gravar mais um vídeo sobre o Tratado da Graça e agora eu estou trabalhando com vocês uma parte sistemática. O tema é do homem em Adão ao homem em Cristo. Essa segunda aula sobre esse tema é exatamente a iniciativa divina em relação à graça. Eis que estou à porta e chamo, se alguém ouve a minha voz e me abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Este texto memorável do último livro da Bíblia resume com inigualável eficácia duas ideias mais reiteradas pela soteriologia bíblica. A primeira é Deus que tem a iniciativa no processo de agraciamento do homem e Deus exerce essa iniciativa com uma tenacidade e uma universalidade ilimitada. Na verdade, a história de Israel, tanto no plano coletivo como no plano individual, evidencia a iniciativa absoluta de Deus na obra de eleger, converter e agraciar um ser inteiramente desprovido de títulos para merecer o gesto divino. Paulo destaca enfaticamente o mistério da predestinação agraciante. Romanos 9:11-24. O Jesus dos sinóticos não permite que o sigam os que foram chamados. Lucas 9:57-62. Mas anuncia que veio chamar os pecadores. Marcos 2:17. E manifesta a sua predileção pelos pequenos, pelos pobres, os publicanos, as prostitutas, e age, consequentemente, como pastor da ovelha perdida, da mulher da dracma extraviada, do pai do filho pródigo. Certo? E Jesus, então, com a sua presença, é um dom atrativo, de modo que o próprio início da conversão há de ser atribuído a esse dom, tanto como também no fim. Deus, com efeito, é quem começa e consuma a boa obra, e quem opera o querer e o agir como bem lhe parece, para que os discípulos encontrassem o Senhor, ficassem fascinados e o seguissem. Deus tomou a iniciativa em Jesus Cristo. Quem o encontrou ficou fascinado e foi atrás dele. Deus, além do mais, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Para tal fim, concerne ele interpelar o homem com a oferta salvífica, dado que, segundo vimos no subtítulo anterior, o homem habitado pelo pecado não pode encaminhar-se autonomamente para a salvação. Nesse sentido, então, a iniciativa divina sempre precede qualquer ato de conversão e de justificação em relação ao ser humano. Por isso, da parte do homem, é importante aprofundar alguns aspectos. Primeiro, a capacidade de resposta humana. O pecador, mesmo impossibilitado de fazer o bem por iniciativa própria e de dirigir-se a Deus com os próprios pés, continua livre. Ou, dizendo mais exatamente, continua contando com liberdade enquanto faculdade eletiva, mesmo que tenha hipotecado a liberdade, entendido como faculdade entitativa, ou seja, a realidade do pecado é um fato, marca o nosso ser. Ou seja, o homem escravo do pecado não dispõe em ato de sua capacidade de se autodeterminar para o fim último, para o bem supremo, mas, atenção, conserva aquela dimensão específica de seu ser livre, que é a liberdade de escolha e que se estriba na capacidade de optar sem coação interior. Isso é muito importante. A realidade do pecado não tira a liberdade. A Escritura está cheia de contínuas exortações à conversão, à aceitação da graça, à rejeição do pecado. Todas as coisas que supõem no homem a responsabilidade de suas opções. Se não pudesse escolher entre o bem que se lhe propõe e evitar o mal que lhe proíbe, todas essas demonstrações seriam supérfluas. E assim, Javé apresenta a seu povo dois caminhos: vida e felicidade, morte e desgraça.
que se abrem diante dele e o intimam a escolher sensatamente. Escolha a vida, conforme Deuteronômio 30, 15 e 20. Quanto ao Novo Testamento, Jesus começa a sua atividade pública com o anúncio programático da proximidade do reino e a chamada à conversão e à fé. Está próximo o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho. De outro lado, é certo que tanto Paulo como João fala do pecador como um ser alienado ou escravizado. Mas esta escravidão não implica uma impossibilidade de responder livremente à graça, mas a incapacidade para iniciar autonomamente o processo de conversão e, a fortiori, para continuá-lo e concluí-lo sem o auxílio divino. Nesse sentido, a fé da Igreja, defendendo a necessidade e a prioridade da graça, terá que sair pelos foros da capacidade, certo? Da permanência do homem do livre-arbítrio. Esta tutela da liberdade humana se desdobra nos documentos do magistério da Igreja através de 4 afirmações progressivas. Primeiro, no pecador, o livre-arbítrio não se corrompeu ou extinguiu, se bem que se atenuou e desviou. Tampouco é certo que sem a graça só sirva para pecar. B. Ao conceito de livre-arbítrio pertence a dispensa de toda necessidade interna. O que se faz necessariamente não se faz livremente, mesmo que já faça voluntariamente. Não é certo, portanto, que somente a violência, isso é, a coação externa, seja incompatível com a liberdade. Item E. Por conseguinte, o pecador pode e deve dispor-se à justificação, com assentimento e a cooperação livre para a graça. Uma graça, além disso, da qual pode discordar se quiser. Nessa disposição livre e ativa para com a divina iniciativa justificante, inclui-se diversos atos, entre os quais se destaca a fé. Contudo, registra-se que esses atos, conjunto de disposições humanas, não causam nem merecem a própria justificação, que é dom gratuito. Em resumo, o que se está ventilando aqui é algo tão simples e ao mesmo tempo tão decisivo como isto: o homem não deixa nunca de ser pessoa, imagem de Deus. O pecador continua, pois, sendo um ser responsável, um sujeito interlocutor de Deus, não um objeto passivo da vontade divina. O que, de saída, preocupava Trento nas passagens que acabam de ser citadas, era deixar a salva a aptidão humana para responder a Deus livremente. Pois sem tal aptidão, já não se entende que aquilo que Deus pretende é restaurar uma relação de amizade recíproca. Como se pode dar esta relação se uma das partes não é capaz de acolhê-la na sua liberdade? O que surge da relação entre um ser livre e um ser não livre não é amizade, e mesmo ainda amor. É domínio de uma escravidão do outro. Se o pecador já não é responsável, tampouco é pessoa. Deus não pode entabular, então, um diálogo do tipo eu-tu. Se fosse assim, justificação não ostentará, então, uma estrutura dialógica interpessoal. Acontecerá por meio de uma relação tipo eu-ele. Sujeito, Deus, objeto, homem. Ou o que dá no mesmo. A justificação será qualquer coisa, menos graça. A autodoação de um ser pessoal a outro ser pessoal. Por último, em suma, acaba-se descobrindo que a preocupação de Trento não era de salvar a identidade do homem enquanto pessoa, mas, e sobretudo, garantir a realidade da graça, enquanto interpelação do amor divino à mente e ao coração humanos. No final das contas, o homem nunca é mais humano do que quando escuta, atende e acolhe em seu interior o convite amigo. Nunca sua liberdade é mais livre do que quando responde afirmativamente à amizade oferecida por Deus. E nunca se mostra mais ofensivamente a divindade de Deus do que quando se aproveita desta peculiaridade do humano
para se dirigir ao amigo, convertê-lo e fazê-lo